Olá, meus queridos alunos, vamos ter uma aula hoje sobre estrutura de DNA, que é um assunto fantástico. Você sabe que a vida nesse planeta está baseada em informação. Toda a vida no planeta está baseada em informação. E essa informação está gravada na molécula de DNA. Veja bem, é claro que já em 1900, quando finalmente a comunidade científica entendeu os trabalhos de Mendel, havia uma pergunta, né? Onde ficam os fatores de Mendel? O que quimicamente, porque Mendel não estudou essa questão da hereditariedade do ponto de vista químico, né? Então, quando se entendeu Mendel, a pergunta que foi feita foi: mas onde é que estão os fatores de Mendel? E paulatinamente foi se descobrindo, né? 1910 confirmou que estavam nos cromossomos. Os cromossomos são feitos de DNA e proteína. Até que mais para frente, já em 1944, se confirmou que a molécula hereditária era o DNA e não as proteínas. Uma vez que em 1944 se confirmou que a molécula hereditária era o DNA, foi uma corrida científica incrível para descobrir como era a estrutura dessa molécula. E quem descobriu foram esses dois rapazes, né? O Hodgson e Crick. Dê uma olhada aí na imagem. O Crick é o que aparece à esquerda na foto e o Hodgson está à direita apontando para uma maquete de DNA que eles mandaram fazer na época. É claro que o Hodgson e Crick não descobriram como era a estrutura do DNA a partir de nenhum conhecimento, eles já sabiam de algumas coisas. Vamos ver o que é que eles já sabiam. Uma importante informação que eles tinham eram as chamadas regras de Chargaff, que foi um grande cientista. Essas regras diziam que no DNA a quantidade de adenina era praticamente a mesma de timina e a quantidade de citosina era praticamente a mesma de guanina. Foi isso que deu a ideia ao Hodgson e Crick de que então no DNA a adenina devia se ligar à timina e a citosina deveria se ligar à guanina. Mas vamos ver passo a passo como é a estrutura do DNA. Veja bem, pessoal, o DNA é um polímero. Quando nós falamos que o DNA é um polímero, significa que ele é feito de unidades que se repetem. A unidade que se repete no DNA é o nucleotídeo. O DNA é feito de um nucleotídeo ligado ao outro. Como tem um nucleotídeo nele que se repete, nós dizemos que o DNA é um polímero. Bom, então já sabemos, o DNA é feito de um nucleotídeo ligado ao outro. Mas o que é o nucleotídeo? Vamos dar uma olhada na imagem. Olha, na imagem fica claro que o nucleotídeo é feito de três componentes. Ele tem um grupo fosfato, que está representado aí em laranja, uma pentose, que é um carboidrato de 5 carbonos, que está representado em azul, e uma base nitrogenada, que por sua vez está representada em vermelho. As bases nitrogenadas do DNA podem ser de 4 tipos: adenina, timina, citosina e guanina. A adenina e a guanina nós chamamos de bases púricas, e a citosina e a timina nós chamamos de bases pirimídicas. Vamos pensar agora do ponto de vista um pouco mais químico. Eu lhe disse que o nucleotídeo tem uma pentose, que é um carboidrato de 5 carbonos. Ora, a base nitrogenada está sempre ligada ao carbono 1 da pentose, enquanto que o grupo fosfato está sempre ligado ao carbono 5. Bom, agora você então está preparado para entender como é a molécula de DNA. Vamos analisar o desenho. Observe no desenho que a molécula de DNA é linda, ela tem curvas, movimento, sensualidade. Ela é o que nós chamamos de dupla hélice, é feita de 2 hélices. Alguns alunos dizem espiral, está errado, isso não é espiral, porque a espiral volta para trás, o DNA não, ele só vai para frente se retorcendo. Se você olhar direitinho a imagem, a molécula de DNA parece com uma escada em caracol, em que o corrimão da escada, que aparece no desenho em azul, é feito de fosfato e da pentose, e os degraus da escada são feitos pelas bases nitrogenadas. Observe que a citosina sempre se liga com a guanina e que a adenina sempre se liga com a timina. É sempre assim, não muda. Vamos analisar o DNA agora do ponto de vista mais químico. Do lado esquerdo você tem aí a belíssima dupla hélice. Olhando mais de perto a molécula, como ela é. Perceba o seguinte: um nucleotídeo se liga a outro da mesma fita por uma ligação covalente entre o fosfato de um
e o carbono 3 da pentose do outro. Vamos com calma para você entender. Olhe primeiro a fita que está do lado esquerdo. Fixe o olhar nela, na fita do lado esquerdo. Você vai ver que o grupo fosfato que está em laranja liga o nucleotídeo de baixo com o nucleotídeo de cima, porque o grupo fosfato faz uma ligação covalente com o carbono 3 do nucleotídeo que está em cima. O carbono 3 da pentose está assinalado aí no desenho como uma bolinha vermelha, pequena. Bom, então um nucleotídeo se liga a outro da mesma fita por uma ligação covalente entre o grupo fosfato de um e o carbono 3 da pentose do outro. Tudo bem, mas como é que uma fita se liga a outra? Primeira coisa, observe que a timina sempre se liga com a adenina e a citosina sempre se liga com a guanina. É essa ligação entre as bases nitrogenadas que permitem que as duas fitas fiquem pareadas, unidas. Agora, que tipo de ligação é essa? Pessoal, as bases nitrogenadas fazem entre si ligações de hidrogênio. A adenina faz 2 ligações de hidrogênio com a timina e a citosina faz 3 ligações de hidrogênio com a guanina. Então, veja bem para ficar claro. Um nucleotídeo se liga a outro da mesma fita por meio de ligação covalente. E um nucleotídeo se liga a outro da outra fita por meio de ligações de hidrogênio. Quase sempre, quando eu dou essa aula, os alunos me perguntam, mas por que a adenina faz 2 ligações com a timina e a citosina faz 3 ligações de hidrogênio com a guanina? Olhe novamente o desenho que você vai ver que é uma questão espacial, geométrica, por causa das posições dos hidrogênios. Não tinha como ser diferente. Mas eu também tenho certeza que você notou algo talvez um pouco estranho nesse desenho, como se uma fita do DNA fosse para um lado e a outra fita fosse para o outro. Vamos olhar novamente a imagem. Na verdade é isso mesmo, pessoal. As duas fitas de DNA apresentam uma orientação antiparalela. Você vê isso facilmente observando a posição do oxigênio na pentose. Enquanto a fita do lado esquerdo está apontando o oxigênio para cima, a do lado direito está apontando o oxigênio para baixo. Por isso nós dizemos que as duas fitas de DNA são paralelas, mas a orientação entre elas é antiparalela. Bom, eu creio que agora vocês já estão entendendo bem desse assunto e já estão preparados para as nossas próximas aulas, que serão sobre replicação do DNA, transcrição do DNA e tradução. Até lá!